Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. A mensagem que eu trago hoje, como você já deve ter visto, tem o título Jesus e o formigueiro destruído. E eu me inspirei em um pequeno exemplo que o evangelista Billy Graham publicou em seu livro Paz com Deus. Vamos imaginar um cenário? Vem comigo. Imagine um pai caminhando no parque com seu filho pequeno e de repente eles acabam pisando num formigueiro, destruindo totalmente aquela comunidade de formigas. O filho, observando o fato ocorrido, diz: papai, olha, as formigas estão andando de um lado para o outro, parece que elas estão perdidas e não sabem o que fazer. Vamos reconstruir a casa delas, papai, esta casa que nós acabamos de destruir. Vamos ajudá-las, papai. O pai, com amor e carinho, responde ao filho: seria ótimo, meu filho, mas não podemos ajudá-las. Elas são muito pequenas e nós somos muito grandes. Além disso, meu filho, nós também não vamos nunca conseguir comunicar com elas, e nem elas vão conseguir comunicar conosco. A única forma de ajudar estas formigas seria se a gente se tornasse uma delas. Meus irmãos, essa é uma ilustração extraordinária, e eu espero que a mensagem toque seu coração e alcance a sua alma. Pois a história desse formigueiro, para mim, é parecida com a história da humanidade e o fato que aconteceu lá no Jardim do Éden. Continue pensando comigo, vamos continuar o nosso raciocínio. Adão e Eva estavam lá no paraíso, correto? Eles viviam tranquilo, de boa, tudo transcorria normalmente. Havia uma única restrição que o Criador havia imposto. E esta restrição era não comer da árvore da ciência do bem e do mal, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Mas infelizmente, em algum momento da história, Adão e Eva vacilaram. E eles desobedeceram a ordem expressa que Deus havia dado. E assim caíram na armadilha do inimigo. Em outras palavras, a casa caiu. E como aquele formigueiro destruído, para mim, meus irmãos, ficou da mesma forma a humanidade, perdida, sem saber o que fazer, andando de um lado para o outro. Mas Deus, que é onipotente, onipresente e onisciente, não foi pego de surpresa. Nunca foi plano do Criador abandonar os seus filhos. Deus, então, estabeleceu novas regras, novas garantias e condições para a continuidade da vida, apesar do caos que o pecado gerou. A passagem de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que narra a conversa que o Senhor teve com a serpente logo após o pecado, é profética e se refere à luta constante que seria travada entre Satanás e Jesus Cristo. Mas graças a Deus, Jesus Cristo veio, derrotou Satanás, vencendo-o na cruz, morreu e ressuscitou e está vivo. E por amor foi que Deus fez isso. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio a este mundo e restabeleceu a comunhão que estava quebrada entre o homem e Deus. Mas isso, meus irmãos, só foi possível porque Jesus Cristo esvaziou-se de si mesmo. Ele foi diminuindo tanto, até que foi possível caber no útero de uma virgem. Veja o que a palavra de Deus diz nesses textos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo
obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Meus irmãos e amigos, Jesus Cristo resolveu em definitivo o problema da humanidade, e ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Pense nisso. Olha, se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu te pergunto, o que Ele fez para você o deixar? Meu conselho, volte ainda hoje, se reconcilie com o Salvador. Agora, se você ainda não decidiu entregar sua vida a Cristo, decida hoje. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, segundo Coríntios 6:2. Agora, se você está firme com Jesus Cristo, maravilha, prossiga para o alvo, para o prêmio da salvação, e não permita que nada e ninguém roube a sua fé. Deus te abençoe, até o nosso próximo devocional.